relacionamentos não são um mar de rosas, mas podem ser muito melhores se aprenderes a lidar com eles. Desafio Astral: o segredo dos relacionamentos através dos signos. Masterclass 100% online, 100% grátis, 25 de junho, 21 horas, hora de Portugal. Desafio Astral: o segredo dos relacionamentos através dos signos. Inscreve-te já em www.anamacieira.com. Desafio Astral: aprende, joga e ganha prémios. Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vindo aos teus conselhos astrais. E esta semana nós vamos falar de uma situação extremamente importante que ocorre nos céus desde o dia 13 ao dia 19 de junho, que é a segunda ligação entre o planeta Saturno e o planeta Urano. Eles estão a fazer uma quadratura no céu, que é uma ligação desafiante. Esta ligação iniciou-se este ano em fevereiro, e na altura eu fiz um vídeo sobre essa situação. Entretanto, depois, agora do dia 13 ao dia 19 de junho, voltamos a ter uma segunda ligação. Depois, em dezembro, teremos novamente a terceira ligação e, finalmente, em outubro de 2022, teremos a última ligação entre estes dois planetas nesta configuração. E eu estava a preparar este vídeo para te dar as informações do que é que significa esta questão da ligação entre o Saturno e o Urano, e estive a olhar ou a ouvir o vídeo que eu fiz em fevereiro. E vou-te dizer, o vídeo está tão bom, a explicação está tão espetacular, está tão bem que eu não me atrevi a fazer outro vídeo sobre a situação. Por isso, eu vou partilhar contigo esta espetacular interpretação em relação, ou explicação em relação a esta ligação destes planetas que eu fiz em fevereiro, lembrando-te que agora voltamos outra vez a ter algo do género e assim como também teremos depois em dezembro e em outubro de 2022, ok? Portanto, sem mais demoras, vou então partilhar contigo a parte do vídeo correspondente a esta informação. Eu tenho certeza que tu vais adorar, vais achar espetacular. Fica até ao fim para ouvir porque vai mesmo valer a pena. Mas antes de passar, deixa-me só lembrar que já sabes, dia 25 de junho estamos aqui para fazer mais uma live e desta vez vamos falar sobre amor. Vamos falar sobre o segredo do amor ou dos relacionamentos através dos signos, num desafio astral, tal e qual como das outras vezes. Vamos então aprender, vamos jogar e vamos ganhar prémios. Já sabes, não é? As lives são sempre muito divertidas, muito interessantes e desta vez, falando sobre amor, eu acho que vais adorar e vai ser muito útil para ti, para a tua vida. Por isso não te esqueças, aponta já na tua agenda, 25 de junho, 9 horas da noite, hora de Portugal. Conto então contigo agora, vamos ver esta ligação entre o Saturno e o Urano. Então vamos lá falar sobre este Saturno e o Urano em quadratura. E eu quero começar por vos dizer uma coisa aqui muito importante, que é o seguinte. Aqui há uns anos atrás, eu estava a ver uma série de culinária na televisão com um cozinheiro muito conhecido que é o Jamie Oliver, ok? Vocês devem conhecer, Jamie Oliver, muito conhecido em inglês. E ele estava, num desses episódios, na Grécia, no restaurante de um senhor, pronto, que era muito conhecido lá também na Grécia, e ele tirou um dos dias para ir cozinhar para os clientes daquele restaurante. E no fim dos clientes provarem as comidas espetaculares do Jamie Oliver, eles tiveram a hipótese de colocar por escrito as suas críticas, positivas ou negativas, ok? E no fim das refeições, o dono do restaurante recolheu as críticas todas dos seus clientes, esteve a olhar para elas e depois chegou à beira do Jamie Oliver com dois maços de papéis, um em cada mão. E disse-lhe assim, olha, estas críticas aqui são todas positivas, são todas aquelas críticas que te dizem que tu és muito bom, que a tua comida estava espetacular, que aquilo era maravilhoso. Sabes o que é que eu faço com estas críticas? E abriu o caixote do lixo e deitou-as lá dentro. E depois pegou no outro maço e disse assim, e estas críticas são aquelas que de alguma forma vão mexer contigo, não te estão propriamente a elogiar, mas são as mais importantes para que tu possas ler com cuidado e aperfeiçoar para te tornares o cozinheiro melhor do mundo. E dobrou os papéis e meteu-lhe no bolsinho da camisa que ele tinha, para ele poder observar mais tarde. E porquê é que eu vos estou a dizer isto?
Porque eu costumo ler os vossos comentários nos meus vídeos, leio-os, praticamente todos eu leio-os. E a semana passada eu tive, não um, mas 2 comentários de 2 senhoras que eu achei muito pertinentes e que eu vou ler, porque às vezes eu acho que explico tudo às pessoas, mas na realidade não explico tão bem, por isso é que vocês depois fazem este género de comentários. Então, eu vou-vos ler os comentários para vocês perceberem. O primeiro foi da Cristina Botas, que disse assim: continuo sem ouvir uma única referência a um único conselho que tenha em linha de conta que estamos em plena pandemia. É como se não existisse e continuássemos no ramo-ramo do dia-a-dia, nas compras, no supermercado, no trabalho e a ter cuidado para não viajar por causa do Mercúrio retrógrado. Já fará um ano em que tudo o que era deixou de ser, a maior parte de nós teve de se reinventar, sofremos perdas de pessoas, trabalho e, sobretudo, perdemos a liberdade. Acho que a Ana precisa de repensar ou de pensar mais fora da caixa. E a outra crítica foi da Patrícia Tavares de Almeida, que escreveu assim: vais-nos dizer alguma coisa que nunca ouvimos? Vários astrólogos no momento falam sobre o tema. Aliás, já desde o ano passado que grandes astrólogos falam sobre isso. Mais um vídeo que não faz menção à pandemia, logo a questão do supermercado, casa, enfim, meses e meses a dizer sempre o mesmo, pensar fora da caixa. Mais uma vez há muitas pessoas que estão em casa fechadas desde março do ano passado, a fazerem um esforço enorme para tentar encontrar equilíbrio entre a parte profissional e pessoal, com tanta informação que poderia ter sido dada sobre esta lua em Aquário, e este grande encontro é muito pena, ok? Então, como eu vos digo, nós temos que olhar para as nossas críticas positivas, porque são exatamente estas críticas que nos mostram aquilo que nós não estamos a fazer corretamente. E eu quero agradecer muito, tanto à Cristina Botas quanto à Patrícia Tavares de Almeida, por terem sido honestas comigo e por me terem dito exatamente aquilo que elas acham e me darem a oportunidade de eu poder, de alguma forma, explicar de outra maneira diferente aquilo que eu costumo normalmente dizer, agora aqui ligado com esta quadratura entre o Saturno e o Urano, de forma a que possamos encaixar isto nesta pandemia que está a acontecer e nesta situação toda que está a acontecer à nossa volta, ok? Então, para estas 2 senhoras, agradeço muito o comentário, vamos então aqui à explicação. Vamos por partes. Quando nós falamos em relação a Saturno ele está a passar em cima da constelação de Aquário. E a constelação de Aquário tem a ver com liberdade, tem a ver com reforma, revolução, futurismo, vanguardismo, mas principalmente liberdade para podermos mudar, para podermos chegar mais longe, para podermos mostrar a nossa maneira de ser ao mundo, ok? É um signo muito liberto, digamos assim. Apesar de ser um signo fixo, com ideias muito fixas, mas tem sempre uma necessidade muito grande de criar ou de ter esta liberdade à sua volta, ok? E quando falamos em Touro, que é o signo onde o Urano está neste momento, é exatamente o contrário. É um signo que tem a ver com segurança, que tem a ver com materialização, que fala no status quo, que fala na estrutura, que fala naquilo que é seguro para nós, ok? E se nós formos a ver, Saturno é um planeta que tem a ver com limitação, que tem a ver com responsabilidade, que tem a ver com também de uma certa parte segurança e estrutura e alguma questão de rigidez. E este Saturno está a calhar exatamente em cima da constelação de Aquário, que é tal que quer a liberdade, que é tal que quer revolução, ok? Assim como Urano, que é o regente de Aquário, ou seja, é um planeta que quer liberdade, que quer mudança, que quer revolução, está a passar em cima de Touro, que é a constelação que quer a segurança, a calma e a tranquilidade. Conseguem ver aqui o antagonismo? Nós temos quase como se fosse um planeta em cima do signo oposto. Não é bem, mas quase, ok? Então, neste caso, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver 2 posições completamente diferentes. Nós podemos ter uma pessoa que pensa de uma determinada maneira e temos outra pessoa que, em relação ao mesmo assunto, pensa de outra maneira completamente diferente. E isto vai ter a ver com o quê? Vai ter a ver com a maneira como a pessoa é, com aquilo que ela viveu na sua vida, com as experiências que ela teve quando era mais pequena, com as experiências que ela está a ter ao longo do seu crescimento,
com toda a ligação que ela faz com mesmo até com a sua própria personalidade e com as pessoas que estão à sua volta. Estamos a falar em cultura, estamos a falar em sociedade, estamos a falar em política, estamos a falar em amizades, estamos a falar em tudo aquilo que faz parte do mundo da pessoa e que faz com que ela olhe para uma determinada situação de uma determinada maneira. E há uma frase espetacular que eu encontrei esta semana que eu quero que vocês, se tiverem a oportunidade, registrem. Eu, quando ouvi esta frase, gostei tanto dela que eu até escrevi no quadro que eu tenho ali na cozinha, que é onde eu costumo pôr as frases importantes e volta e meia vou lá e mudo para me lembrar das coisas que acontecem e como é que eu posso utilizá-las da melhor forma, ok? E a frase dizia assim, prestem atenção porque ela é muito importante, ok? Dizia assim: tu não vês a vida como ela é. Tu não vês a vida como ela é. Okay? Tu vês a vida como tu és. Tu vês a vida como tu és. Então, reparem, nós podemos ter uma única situação, mas cada pessoa vai ver à sua maneira, com as suas experiências, com a sua sabedoria, com a sua personalidade, com tudo aquilo que é seu. Ela vai olhar para aquela experiência e ela vai ver tal e qual como ela a vê. Okay? E mesmo que nós estejamos a falar de uma única situação que supostamente deveria ser igual para toda a gente, se cada um vê à sua maneira, então vamos ter posições diferentes em relação à mesma situação. E uma vez que nós vivemos em ambientes que digamos que são assim em comunidade, nós temos aquela cidade, aquele país, até podemos começar mais pequenino, temos aquela família, ok? Depois temos aquela cidade, aquele país, aquela localidade, aquela maneira de pensar, ok? Como existe este género de limitações, digamos assim, também é normal que haja grupos de pessoas que pensam da mesma forma. Então, nós vamos ter pessoas a pensar de uma forma em relação a uma determinada situação e pessoas a pensar de outra forma diferente em relação a uma determinada situação, ok? Até aqui não é difícil de conseguir compreender. Ora, então agora é que entra aqui a explicação em relação a esta coisa do Urano, do Saturno, em Touro e em Aquário. Ora, reparem, Urano foi o deus que foi criado por Gaia, era o deus dos céus, ok? Foi o primeiro grande deus, digamos assim, que foi criado e de alguma forma, porque ele copulou com Gaia, ele era conhecido como o soberano, okay? Aquele que reinava. Okay? Só que este Urano, ele tinha medo de ser destronado pelos seus filhos, porque ele começou a copular com Gaia, passou a ter imensos filhos, e ele tinha medo de perder este seu trono para algum dos seus filhos. Então o que é que ele fez? Ele pôs os filhos e guardou-os dentro do ventre de Gaia, ou seja, não os deixou ser livres. Okay? Até que a Gaia já estava a ficar muito chateada com aquilo, criou ali um plano e conseguiu com que o seu filho mais novo, que era Cronos, neste caso nós hoje conhecemos como Saturno, conseguisse se revoltar contra o seu pai, matá-lo, neste caso cortar-lhe os testículos, e passar a ser ele aquele que governava todo o universo. O que é que aconteceu? O Saturno com certeza conseguiu matar o Urano, ficou também neste tal trono, mas digamos que assim o fantasma do Urano veio falar com o Saturno uns tempos mais tarde e disse-lhe: tal e qual como eu fui destronado, tu também vais ser destronado por um dos teus filhos. E o Saturno ficou tão cheio de medo que passou a fazer a mesma coisa que o pai. Sempre que um filho nascia, ele tirava-lhe a liberdade. Mas em vez de colocar os filhos no ventre da mulher, colocava-os dentro deles. Então, sempre que um filho nascia, ele comia o filho, ok? Para não ser destronado. A história depois continua porque, para conseguir haver aqui um fim, a mulher do Saturno resolveu fazer a mesma coisa que a Gaia. Ela pegou num dos filhos, em vez de dar o filho ao Saturno para ele comer, deu-lhe uma pedra, ele comeu na mesma e nem reparou, e ela pegou nesse filho e começou a criá-lo para que ele mais tarde pudesse destronar o Saturno, e é então que estamos a falar de Zeus ou Júpiter, que realmente destronou mais tarde o seu pai, ok? E aqui, porque é que eu vos estou a contar esta história mitológica? Porque eu quero que vocês compreendam que nós estamos a falar em relação a lutas de poder.
Estamos a falar em relação a pontos de vista diferentes. E estamos a falar principalmente em relação à escassez, a medo de escassez. Porque reparem, quando dizemos que Urano ou Saturno tinham medo de ser destronados por um dos seus filhos, nós estamos a dizer que de alguma forma eles achavam que não havia abundância suficiente para que, quer seja ele, quer seja qualquer outra pessoa, pudesse pertencer e reinar esta questão do universo, ok? Então reparem, quando nós hoje em dia juntamos a ligação deste Saturno com este Urano, nós sabemos que vai haver luta de poderes. Nós sabemos que vai haver aqui pontos de vista divergentes em relação à mesma situação. E nós sabemos que isto vai significar embates em relação a ideologias. E muitas vezes até pode significar alguma coisa que seja mesmo mais físico, como por exemplo uma guerra, ok? Não tem que ser propriamente, como há muitas pessoas por aí a dizerem, vem aí a Terceira Guerra Mundial. Não tem que ser propriamente isto. Basta nós pararmos para pensar que no nosso dia-a-dia existem estas guerrinhas. Por exemplo, existem aquelas pessoas que dizem que nós temos que usar máscara. Agora até já dizem que temos que usar 2 máscaras, só uma não chega. E temos as outras pessoas que dizem que a máscara que é uma estupidez, que não protege nada. Nós temos aquelas outras pessoas que dizem que nós devemos nos proteger e tomar a vacina para termos cuidado, para conseguirmos não ser afetados tão facilmente pelo vírus. Temos as outras pessoas que dizem que nós vamos passar a vida a tomar vacinas contra todos os vírus que possam acontecer ou aparecer e que isto também não faz muito sentido. Nós vamos ter pessoas que vão estar do lado do Trump, pessoas que vão estar do lado do Brian, pessoas que vão estar do lado do futebol clube não sei o quê e pessoas que vão estar do futebol clube de não sei das quantas. Pessoas que vão estar do lado de quem é a favor, pessoas que vão estar do lado de quem é contra. Nós sempre vamos ter estas 2 situações, ok? Principalmente agora que nós estamos a falar em Saturno, que tem a ver com restrição e responsabilidade, em cima de Aquário, que tem a ver com liberdade, e Urano, que tem a ver com liberdade, em cima das restrições da segurança do Touro. Só aqui nós já estamos a falar em divergências de opiniões. E mais ainda, porque nós estamos a falar daquilo que chamamos de uma quadratura, que é a ligação entre o Saturno e o Urano. E uma quadratura, meus amores, eu explico assim, é como se fosse uma esquina. É uma esquina. Alguém está numa ponta e a outra pessoa está na outra ponta. Alguém está numa rua e a outra pessoa está na outra rua. Então pergunto-vos, vocês acham que as pessoas conseguem ver? Quem está nesta esquina consegue ver a pessoa que está na outra esquina? Não. Então reforça toda esta ideia de que existem 2 pontos de vista completamente diferentes em relação à mesma situação. E agora chegamos a um impasse. E como é que resolvemos isto? Okay? Isto é aquilo que eu deixo aqui para vocês pararem para pensar, porque eu já tenho vindo a falar disto nos meus vídeos, mas pronto, se calhar não expliquei o suficiente e por isso é que eu estou agora aqui a tentar explicar-vos de uma forma diferente para vocês entenderem melhor que quando nós temos posições diferentes em relação à mesma situação, obviamente que vai haver embates. Quando nós temos, por exemplo, pessoas que acham que a pandemia é muito boa e que foi espetacular para eles, ganharam muito dinheiro e estão muito bem na vida, nós também temos do outro lado pessoas que perderam tudo e que estão muito mal na vida por causa da pandemia. Por isso é que eu queria que vocês entendessem que há 2 mundos para a mesma situação. E a solução não é dizer que uns estão certos e os outros estão errados, porque esta é a nossa primeira ação. Eu estou certa, a outra pessoa está errada. Isto é o que nós normalmente pensamos. O mais importante não é nós estarmos a perder ou a desperdiçar o nosso talento, a nossa energia, a condenar as situações que estão a acontecer. O mais importante é nós pararmos para pensar: o que é que eu tenho para aprender com isto? O que é que esta situação me quer ensinar na minha vida? E respondendo aqui especificamente à Cristina e à Patrícia que me enviaram esta mensagem, que mais uma vez eu agradeço muito, porque é importante eu ter esta noção da maneira como vocês veem para vos poder explicar melhor também o meu ponto de vista.
quando eu falo na questão do supermercado ou do ramo-ramo do dia-a-dia, eu sei que há muitas pessoas que já não estão nessa situação e que ou estão pior ou estão melhor. Mas o que eu quero explicar é que é muito importante nós sairmos do nosso ponto de vista, independentemente se nós estamos num ponto de vista bom ou mau, sairmos dessa situação criando uma outra visão completamente diferente. Porque reparem, o que está a acontecer agora é o início de uma era, de um novo período de 200 anos. O que significa que nós estamos a sair de um período anterior de 200 anos. Em que o período anterior tinha a ver com a energia de terra, então estamos a falar em coisas materiais, estamos a falar em posses, estamos a falar em ter um trabalho, ganhar dinheiro, pagar contas e viver toda uma vida muito mais em favor de um sistema que estava estruturado de uma forma muito sólida e muito concreta e muito materialista, para um outro sistema que é completamente diferente, porque é um sistema de ar e que tem muito mais a ver com o desenvolver das qualidades das pessoas e a capacidade de nós descobrirmos quem verdadeiramente somos. Porque reparem, estes últimos 200 anos não quer dizer que a gente não tenha vivido bem. Houve pessoas que até viveram bem, minimamente, não é? Tinham uma casa, tinham um emprego, pagavam as contas ao fim do mês, tinham a sua vida normal, né? Tinham relacionamentos, tinham filhos, podiam viajar, podiam, sei lá, fazer muitas coisas interessantes na vida. No entanto, a maior parte das pessoas estava a dormir. A maior parte das pessoas, em relação aos seus potenciais, às suas capacidades, à sua criatividade, ao seu verdadeiro eu, estava a dormir. Estava a viver aquela vida porque assim a sociedade dizia que ela tinha que o fazer e não estava a desenvolver os seus talentos e não estava a pôr cá para fora os seus grandes potenciais e a mostrar ao mundo e a contribuir para que o mundo de alguma forma crescesse e evoluísse. Agora dizem-me assim, também precisamos de passar por este período. Precisamos. Porque antes deste período de 200 anos da Terra, nós tínhamos tido um período de 200 anos de água. E nessa altura, nós precisamos sim de concretizar mais, de materializar mais, porque também não estávamos bem. Mas nós estamos num ponto de viragem. Nós estamos naquela altura em que já não é mais como era e vai passar a ser de uma forma completamente diferente. Há quem chama este ponto de vista, que eu já ouvi dizer, este ponto agora, momento na história, de a sexta, como é que diziam? Era a sexta extinção, acho que era isso que diziam, exatamente. O sexto período de extinção da humanidade, ok? E exatamente, a sexta grande extinção, era isso mesmo. E eu achei muito curioso porque, não sei se será propriamente a sexta grande extinção, mas que com certeza nós vamos viver momentos completamente diferentes daquilo que nós estávamos a viver anteriormente, sim, é verdade. E que, com certeza, nós não estávamos preparados para esta situação que vem agora em relação à questão do ar, também não. Por isso é que este último ano, o ano 2020, foi um ano tão pesado, tão difícil, tão mudante, tão transmutante para muita gente, ok? E reparem, não é a pandemia, não é o vírus, é o que é que isto implica na nossa vida. É o que é que as pessoas não estavam de acordo com esta nova energia de ar e precisaram de se adaptar nesse sentido. E por mais que as pessoas pensem que de antes é que estava bem e que esta situação foi horrível, e foi horrível para as suas vidas, mas que não há solução para o futuro, pior a coisa vai ficar. Quanto mais nós resistirmos e não nos deixarmos levar por esta onda de criatividade, de pôr cá para fora os nossos talentos, de tentar encontrar questões fora da caixa para dar a volta às situações que nos aconteceram, quanto mais nós resistirmos à mudança, pior vai ser. E por isso é que eu vos digo que quando vocês me perguntam, há pessoas que me perguntam quando é que vai acabar a pandemia, ok? Eu digo sempre, a pandemia só acaba quando nós tomarmos consciência do que precisávamos de mudar. Quando nós olharmos para o ano de 2020
e percebermos que houve grandes aprendizagens que nós precisávamos de fazer, aceitarmos essas aprendizagens, crescermos com elas e começarmos a criar um novo mundo à nossa volta. E para isto, nós vamos precisar de pegar naquela segunda parte da história do Urano, do Saturno e do Júpiter. Reparem, o Saturno destronou o Urano, mas o Júpiter destronou o Saturno. E Júpiter tem a ver com sabedoria, com visão ampla. Então é isto que nós precisamos de fazer, trazer para a nossa vida. Vamos imaginar, eu agora vou pegar aqui em coisas concretas e práticas que vocês me puseram aqui. Como por exemplo, deixa eu ver aqui o que é que diz a... Olha, muita parte de nós teve de se reinventar, sofremos perdas de pessoas, de trabalho e sobretudo perdemos a liberdade, ok? Então reparem, vamos pensar na perda do trabalho, ok? Uma pessoa que perdeu o seu trabalho, aquilo que ela precisa de fazer é pensar, para que é que eu tenho jeito? Quais são os meus dons? O que é que eu posso fazer? Porque se ela aproveitar esta oportunidade, daqui por uns anos, ela está a trabalhar numa coisa que ela gosta, ela está a ganhar bem dinheiro para ela se sustentar, estar bem na vida e vai estar muito mais feliz do que aquilo que estava anteriormente. E ela vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que eu passei por aquela situação, ok? E mesmo quando nós estamos a falar em coisas bem mais complicadas, como aqui a Cristina disse, que era sofremos perdas de pessoas, ok? Também é muito importante nós refletirmos sobre essa situação. Porque reparem, se nós não cuidarmos do nosso corpo, aliás, se nós não mudarmos a nossa mentalidade em relação à maneira como nós lidamos com a nossa saúde, vai-nos acontecer a mesma coisa a nós também. E alguém vai estar a dizer o mesmo daqui por algum tempo, que sofreram perdas de pessoas, de nós neste caso, porque não estávamos a cuidar de nós e da nossa saúde, ok? Então reparem, até neste ponto, esta pandemia veio-nos chamar a atenção em relação a isso, que nós não estávamos a cuidar de nós. Nós estávamos, sim, a comer porcarias de comidas, não é? Que andam para aí, fast foods, estas coisas todas que vocês já sabem que eu não preciso dizer nomes, não é? Que era mato, bastava entrar em shoppings e via-se logo a quantidade de pessoas que estavam lá a comer comida. Não estou a dizer que fosse toda igual, mas a maior parte dela não era grande coisa. Mais uma vez eu vou dar este exemplo, e perdoam-me Cristina e Patrícia, mas eu tenho que dar este exemplo, que vamos ao supermercado e compramos coisas que estão empacotadas e nem sequer reparamos naquilo que estamos a comprar e achamos que confiamos nas pessoas que puseram aquele produto dentro da embalagem e quando vamos a ver aquilo era uma coisa horrível e que nos estava a fazer muito mal à saúde, ok? Então reparem, sim, nós sofremos situações muito difíceis agora, ou alguns de nós sofreram situações muito difíceis agora aqui com esta pandemia. E vou pegar também na questão do, sobretudo, perdemos a liberdade. Reparem, quando nós falamos em relação ao Urano, ao Saturno e ao Júpiter, nós estamos a falar de pai e de filho, já repararam? E quando os filhos não se portam bem, o que é que os pais fazem? Tiram-lhes a liberdade. Dizem, vai para o teu quarto e ficas lá de castigo e não sais de lá enquanto eu não disser. Okay? E ficas sem jantar, ficas sem brincar, ficas sem telemóvel, ficas sem computador, ficas sem não sei o quê. Okay? Somos ou não somos reprimidos? Pronto. É exatamente isto que está a acontecer agora. Estamos a ser privados da nossa liberdade para nós pararmos para pensar o que é que nós andamos a fazer com a liberdade que tínhamos. Será que nós a estávamos a utilizar da melhor forma? Será que nós estávamos a pensar no nosso corpo? Será que nós estávamos a pensar no desenvolvimento da nossa capacidade intelectual? Será que nós estávamos a pensar no desenvolvimento das nossas capacidades em termos de trabalho, das nossas características e dons que nós tínhamos? Será que nós estávamos a saber apreciar os relacionamentos que estão ao nosso lado, sabendo que os relacionamentos que estão ao nosso lado não são um mar de rosas, são mais uma experiência para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tal e qual como eu falei há bocado, quando falei em relação a Vênus. Okay? Assim como também poderíamos pensar em relação à política, à estrutura política que estava à nossa volta, em relação à estrutura económica que estava à nossa volta, em relação à estrutura de saúde que estava à nossa volta, em relação à estrutura de educação que estava à nossa volta e que há tanto tempo nós ouvíamos dizer que era preciso uma reforma, que era preciso mudar, que as coisas não estavam bem, mas íamos empurrando com a barriga e deixando aquilo fluir, ok? Então, o nosso pai olhou para nós e disse, meus meninos estão-se a portar mal, ficam todos de castigo, ok?
Então é importante nós percebermos isto. Não é propriamente o nosso ponto de vista em relação a uma situação, nem o ponto de vista da outra pessoa em relação a uma situação, porque eu não quero que vocês ouçam aquilo que eu estou a dizer e levem de barato. Eu quero que vocês parem para refletir. Uma das coisas que eu digo muitas vezes, nós temos que ter consciência própria, nós temos que parar para ter discernimento em relação às situações que vêm, às informações que vêm ter connosco. Por isso, parem e analisem a vossa vida. E principalmente aquelas pessoas que perderam muito com esta questão da pandemia, essas principalmente é que têm que olhar para pensar o que é que não estava bem que eu estou a ser obrigada a mudar. E o que é que eu posso fazer para não ficar nem num ponto de vista, nem no outro ponto de vista, mas sim, nem no meu ponto de vista, nem no ponto de vista do outro, mas sim num novo ponto de vista, uma nova perspectiva. Um terceiro ponto que vai ser aquele que nos vai conseguir ajudar a resolver as situações. Então, por exemplo, se nós tivermos perdas de pessoas, nós vamos pensar, quando eu estiver na posição daquela pessoa, eu não quero passar por aquilo que ela passou. Então eu quero desenvolver o meu sistema imunitário para ele estar mais forte, para eu poder resistir às situações. Por exemplo, em relação ao trabalho, temos que desenvolver conhecimento para poder de alguma forma, ou experiência também, para poder de alguma forma estar a trabalhar numa coisa que nós verdadeiramente temos jeito para aquilo, verdadeiramente gostamos do que fazemos e temos sucesso naquilo que fazemos, porque é a nossa essência. Okay? Quando falamos em relação à questão da liberdade, é saber dar valor a essa liberdade. É saber olhar para as situações que nos estão a acontecer e perceber que eu tenho liberdade sim, mas eu tenho que desenvolver na mesma os meus talentos. Eu não posso me sentar à sombra da bananeira, simplesmente achar que aquilo que é liberdade. Não, liberdade é muito mais do que aquilo que a gente estava a viver anteriormente. Liberdade não é só simplesmente eu poder sair do trabalho e ir tomar um copo com os amigos, ou fazer umas férias a qualquer lado, ou ir para o outro lado do mundo conhecer outras cidades, ou assim. Isso não é liberdade. Liberdade é nós podermos exprimir quem nós verdadeiramente somos. Nós podemos pôr cá para fora o nosso verdadeiro potencial. Sabe uma coisa muito interessante? Ontem à noite eu encontrei um vídeo de uma senhora na internet, por acaso, ia a passar, encontrei um vídeo mesmo interessante. Era única e exclusivamente um vídeo a filmar uma panela com água e a senhora deitava lá para dentro um bocadinho de azeite. E depois era o azeite a mover-se e a juntar-se, as várias bolinhas do azeite, a juntarem-se numa bola maior, até ficar assim uma bola grande e a água toda à volta. Só isto, um vídeo inteiro, sem som, sem nada, só isto. A água, o azeite e o azeite ali a dar à volta e a juntar-se, ok? E eu até pensei, deve ser alguma coisa ligada com macumbas, ou assim, limpezas energéticas. Não. A senhora escreveu assim nos comentários. Achei interessante o comportamento do azeite em cima da água. Resolvi gravar para vos mostrar. Sabem o que é que eu achei? Extraordinário. Porque aquela senhora teve a capacidade de mostrar ao mundo uma coisa que era bom para ela, era bonita para ela, era interessante. E ela quis lá saber se as pessoas iam achar que era bom ou não achar que era bom. Ela resolveu partilhar. Ela simplesmente olhou para aquilo, achou que era engraçado, resolveu filmar e partilhar. Sabem quantas visualizações tinha aquele vídeo? 150.000 visualizações. Eu achei extraordinário. Porque isto é que é liberdade. É eu poder mostrar aquilo que eu verdadeiramente sou. E eu não precisar de estar a fazer de conta que eu sou uma pessoa ou achar que eu sou uma pessoa, que ainda é pior. Eu nem sequer saber quem verdadeiramente eu sou. Achar que eu sou uma pessoa e a mostrar essa pessoa ao mundo, quando na realidade eu não sou essa pessoa. Eu sou muito mais do que isso dentro de mim. Toda uma energia fantástica aqui para palpitar e nós aqui a viver uma vidinha normal. Normal. Ok? Então, minhas queridas Cristina e Patrícia, e todos aqueles que estão aí comigo e que conseguem perceber isto que eu quero dizer. Não é a questão da pandemia, nem é a questão do Saturno contra o Urano, o Touro contra o Aquário, da esquina que não se encontra, porque isto vai ser o pão nosso de cada dia. Nós vamos ter uma ligação entre o Saturno e o Urano, agora, do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. Já agora pega lá na tua agenda para apontar isto que eu te vou dizer, ok?
Depois vamos voltar outra vez a ter, em junho, do dia 13 ao dia 18, em dezembro, na altura do Natal, de 24 a 29, e a última vez, a quarta e última vez, em outubro de 2022, de 2 a 12 de outubro de 2022. E estas alturas vão ser as alturas mais importantes que nós vamos ver, que vai haver ali movimentações do este quer desta forma, o outro quer de outra forma. O eu estou certo e tu estás errado. Do aqueles estão mal e nós é que estamos bem. Do com máscara, sem máscara, com vacina, sem vacina, com liberdade, sem liberdade, com isto ou sem aquilo, não interessa, ok? Vamos ver isto. E vamos ver choques por causa disto. E vamos ver pessoas a quererem se revoltar contra aquilo que está ali tudo muito estruturado. E vamos ver outras pessoas a revoltarem-se contra essas pessoas a dizerem que queriam era a estrutura, ok? Perfeitamente normal. Tem exatamente a ver com estas duas energias completamente dispares. Agora, nós podemos deixar-nos levar por essa situação e cair nesta asneira de estar ou de um lado ou do outro, e eu é que estou bem e tu é que estás mal, ou podemos ser mais inteligentes do que isso e observar a posição da outra pessoa e entender que, de alguma forma, há ali qualquer coisa que eu posso trazer para mim, que eu posso aprender. E quando eu passo a ter a minha perspectiva e a perspectiva da outra pessoa, eu torno-me mais rica. E eu crio uma terceira situação, uma terceira perspectiva, que de certeza será muito mais igualitária do que aquela que estava anteriormente. E essa sim, essa vai ser a verdadeira liberdade. Ok? Patrícia, Cristina e todos aqueles que me estão aí a ouvir. Espero que vocês tenham compreendido esta posição, ok? Sim, o que é que vocês podem esperar? Lutas, dificuldades, entraves, seja num prisma mundial, país contra país, governante contra governante, governantes dentro do próprio país, não é? Política, de uma forma geral, de saúde, educação, etc. Pontos de vista diferentes, seja mesmo dentro da vossa própria vida. O que é que eu acho, o que é que o meu marido acha? Ou o que é que eu acho e a minha mulher acha? O que é que eu acho e o meu filho acha, ou a minha filha acha? O que é que eu acho e o meu patrão acha, ou a minha patroa acha? E o meu colega ou a minha colega acham, ok? São dois pontos de vista sempre diferentes. E nós, normalmente, porque é assim que nós normalmente funcionamos, vamos nós embater. Timba! Ok? Eu não vejo o outro lado da esquina, o outro lado da esquina não vê o meu lado e nós, timba! Quando vamos a chegar ali, batemos um contra o outro na esquina, ok? Ou nós podemos parar e pensar, já chega. Já chega. Já não precisamos mais de estar de castigo. Vamos começar a aprender a trazer cá para fora o nosso verdadeiro eu. Vamos cuidar de nós, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Vamos cuidar da nossa vida profissional, vamos cuidar da nossa vida financeira, vamos cuidar da nossa vida amorosa, vamos cuidar dos nossos amigos, da nossa família. Vamos cuidar de maneira a nós podermos estarmos melhor. E aproveitar toda esta situação, principalmente se esta situação da pandemia mexeu com vocês e trouxe aqui dificuldades, aproveitar para crescer, para aprender, para evoluir. Porque é só isto que acontece. Quando um pai põe um filho de castigo, aquilo que ele lhe diz é: à próxima tens que fazer melhor. E a criança aprende, não aprende? Vocês que têm filhos lá em casa sabem, de vez em quando é preciso pô-los de castigo, que é para eles começarem a aprender a terem comportamentos diferentes. Agora, dizem-me assim: mas um bom pai não é aquele que simplesmente põe a criança de castigo. Também depois a seguir vai falar com ela para ela tentar entender. Sabem quem é que está a falar com vocês e a tentar fazer-vos tentar entender? São todos os astrólogos, todos os tarólogos, todas as pessoas que estão nos canais de televisão, do YouTube, de não sei o quê, tudo quanto é mídia que está a correr por aí, como é, por exemplo, o caso que agora temos com o nódulo norte em cima de Gêmeos, e que de alguma forma está a mostrar às pessoas que existem outros pontos de vista. E vocês só precisam de fazer isto, que é sintonizar. É sair daquela visão assim, porque só venho para aqui, eu é que estou bem e não há mais nada para ver para além disto, abrir perspectivas. Ok? Não estou bem no meu trabalho. O que é que eu posso fazer? Vou aprender alguma coisa. O que é que eu gostava de fazer? O que é que é mesmo importante? O que é que me soa bem para mim fazer? Vou aprender sobre isso. Ok? Vou aprender uma nova profissão, se for necessário. Vou querer saber mais, vou experienciar. Vou dar o lito, porque é uma coisa que eu gosto, não sou obrigada a fazer.
ok? Se eu não estou bem nos relacionamentos, o que é que eu faço? Vou aprender sobre relacionamentos. Vou alguém que me possa ajudar a tentar entender melhor como é o meu comportamento, qual é o comportamento da pessoa que está comigo, como é que eu posso fazer para conseguir ter um relacionamento melhor, ok? Não estou bem com os filhos, vou aprender a lidar com os filhos. Não estou bem com as finanças, vou aprender a lidar com finanças. Seja lá o que for, qual for o problema que vocês têm na vossa vida, lembrem-se, o último de todos, que ainda continua lá a reinar, ainda é o Deus dos deuses até hoje, é Zeus, ou Júpiter, que é o planeta da sabedoria. Se nós temos algum problema, não é uma questão de medo que alguém me venha destronar. Não é uma questão de escassez. É uma questão de abundância. Abundância de sabedoria. E atenção, porque o Júpiter não é simpático de todo, não é? Ele não é tudo bom, também tem coisas más. Mas continua lá na mesma. Até agora ainda ninguém o destronou. Okay? Porque ele tem a sabedoria. E é isso que nós precisamos. Sabedoria. Para saber dar a volta às coisas. Para chegarmos daqui por 2, 3, 4, 5, 6 anos. Porque muitas vezes quando as pessoas me perguntam quando é que achas que vai acabar a pandemia? Eu, 2026. Em 2026 nós vamos ter a conjunção entre Saturno e Neptuno nos céus a saírem de Peixes e a entrar 0 graus de Carneiro. Áries, como se diz no Brasil. E para mim isso vai ser uma situação muito importante. Quase tão importante como o Plutão Saturno que existiu no início do ano passado e que trouxe toda esta questão da pandemia. Ok? Então, reparem, ainda falta muito tempo. Será que nós vamos ficar este tempo todo à espera para saber qual é a posição que está certa ou a posição que está errada? Ou vamos procurar outras posições para encontrarmos outras soluções para conseguirmos resolver as situações e sairmos muito melhor desta situação? Pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam daquela maravilhosa frase. Tu não vês a vida como ela é. Tu vês a vida como tu és. Ok? Um beijinho muito grande, um abraço enorme. Amanhã cá estarei para vos dar o resto dos vídeos em relação aos signos e vermos onde é que vão calhar estes Saturno e Júpiter e Urano nos vossos mapas. Certo? Beijinhos e abraços então. Até amanhã.